Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 13 de janeiro. Eu sou o Lauto Vieira, analista de investimentos, e te peço para que você se inscreva gratuitamente aqui no meu canal no YouTube. Procedimento bem simples, canal do Lauto Vieira Investe, é só você passar o cursor do seu mouse aqui no canto inferior direito do seu vídeo, em cima da imagem inscreva-se, se estiver aparecendo essa imagem para você, e na sequência clicar na opção que vai aparecer aí para se inscrever gratuitamente no canal. Se essa opção ou a imagem não estiver aparecendo para você, na parte inferior do vídeo você vai ter a opção também de se inscrever gratuitamente aí no canal. Aqui no canto inferior, canto superior direito da sua tela, se estiver aparecendo aí para você um card, vai aparecer para você um card, que você pode clicar nele para que você possa seguir os procedimentos e com isso passar a receber todas as minhas recomendações de compra e venda no seu celular, no seu desktop. As carteiras de ações, teve atualização hoje da carteira exponencial. Também tem a carteira mensal, que foi divulgada no início do mês de janeiro. E também todas as informações relevantes durante o pregão. Tudo isso no seu celular, no seu desktop. É só seguir os procedimentos através do card que apareceu aí para você. Se não estiver aparecendo agora, aqui tem um izinho também no cantinho da tela. Você vai clicar nele e vai aparecer o card aí para você. Na análise de hoje eu vou falar sobre Ibovespa, futuros, mini índice, mini dólar. Na sequência eu venho para as ações falando de PTR4, Vale 3, IRBR3, PK4, CSNA3, CER3, BRFS3, BPAC11, MRFG3 e SAMB11. Começando pelo Ibov, sinalização de alta no Ibovespa, fechou abaixo do suporte, fechou abaixo da média, mas não fez nova mínima. Então ponto positivo por não ter feito essa nova mínima e melhor ainda por ter superado a máxima do pregão anterior e fechado acima da máxima do pregão anterior. Então boa alta de 1,5%, pode alterar ainda no fechamento do pregão, porque está dentro do leilão de fechamento, então alguns ativos estão saindo do leilão de fechamento, alta agora de 1,5%. Isso, com essa sinalização de alta, traz uma expectativa, apesar de estar aqui bem em cima, brigando para ver se vai ficar ou não acima da região dos 117, 203, está acima por enquanto, aumenta a probabilidade de poder buscar a resistência lá em cima, na faixa dos 118.573, a máxima histórica 118.791. É importante ressaltar que pelo gráfico semanal, depois de 7 semanas consecutivas aqui, não consecutivas, assim, 7 semanas dentro de um movimento de alta, o Ibov na semana passada gerou um sinal de topo, o que aumenta a probabilidade de se ter uma correção ou no tempo ou uma correção no preço. Para anular essa sinalização, teria que acontecer o quê? A superação da máxima histórica. Então, é importante ficar claro que, apesar da alta que está vindo aqui no dia, inclusive ampliando mais com a saída dos ativos, ou seja, está vindo aqui já para 1,58%, está 1,5%, 1,58%, tem a possibilidade de a gente ter aqui um movimento um pouco mais fraco e depois ter vir aqui para baixo. Então, por conta do sinal no gráfico semanal. Mas esse sinal já é um sinal bom, que aumenta a chance de poder anular até a formação de topo do gráfico semanal. Seguindo para os futuros, lembrando, se essa videoanálise estiver sendo útil para você, seja agora ou no decorrer dela, dê um like, dê um joinha aqui no YouTube. Com isso você me ajuda a disseminar o conteúdo aqui dentro do canal, seja conteúdo de análise, também todo o conteúdo de aprendizado existente dentro do canal. Futuros, mini índice gerando um belo fundo, assim como o Ibov, gráfico de 60 minutos anulou completamente a tendência de baixa, vinha na tendência aqui de baixa, reverteu para cima, abriu subindo, ficou mais para a ponta compradora dentro do que foi falado, inclusive no radar do mercado do pregão de hoje. Lembrando, todos os dias, a partir das 10h45, tem radar do mercado aqui no canal. Dentro do que está acontecendo aqui, dentro desse movimento de subida, abriu subindo, segue ainda mais focado em operação na ponta compradora, principalmente de fundo ascendente no gráfico de 10 minutos ou 5 minutos. Ficando atento na resistência de 118.060, seguido de 118.285, locais onde pode bater, se abrir subindo e bater nessa região e gerar a sinalização de topo no dia 60 ou no gráfico de 30 minutos, fica mais para se buscar operação de venda de topo descendente ou mesmo de pivô de baixo, principalmente topo descendente, no gráfico de 10 ou de 5 minutos. Se abrir caindo a partir do próximo pregão, também daria para avaliar a possibilidade de se trabalhar numa venda de day trade, desde que venha aqui para baixo, gere um movimento de subida e faça topo descendente abaixo da média móvel de 3 períodos, ou abaixo de um patamar que é de 117.635 a 117.680. Enquanto estiver proporcionando fundo ascendente no gráfico de 10 ou de 5 minutos acima desse patamar, foco maior em operações na ponta compradora.
Dólar, dia de hoje, pancada para cima, alta de 1,17%. É o índice subindo e o dólar subindo. Então, força aí para cima nos dois ativos, os principais ativos aqui, principalmente a operação de day trade no mini índice, mini dólar. Dentro desse cenário, nós temos o quê? Basicamente, o dólar já dentro de uma tendência de alta, né? Vindo mais para um cenário de tendência de alta, anulando ali o último topo, rompendo o último topo descendente, gerando confirmação de um movimento de subida no gráfico semanal. Bateu ali em cima no patamar de suporte, agora caminha para o patamar mais relevante de resistência com um ajuste na faixa dos 490. Sem a questão do ajuste, esse nível é na faixa dos 455,50, que eu diria até que é um nível um pouco mais relevante, onde pode bater e começar a perder força. Dentro aqui, ou seja, nos G60, esse nível se estenderia ainda mais para 485. Três topos aqui anteriores bem relevantes que pode chegar ainda nesse patamar no gráfico diário, tá? No gráfico diário pode chegar aqui nesse patamar, zona de resistência importante. No G60, movimento forte para cima, tendência de alta do preço, abriu subindo ou manteve-se aqui nesse movimento de subida, foco maior em buscar operações na ponta compradora de fundo ascendente, ou seja, tentou aqui cair de maneira fraca, gerou fundo ascendente ou mesmo pivô de alto, foco maior em operação na ponta compradora. Abriu caindo, veio para baixo aqui, principalmente de uma região em torno dos 444. Veio para baixo dessa região aqui, ó, uma região bem brigada aqui, que agora está permanecendo acima. Então, passou a gerar fundo ascendente acima desse patamar, foco em compra. Passou a gerar topo descendente para baixo desse patamar, de G10 ou G5, gráfico de 10 ou de 5 minutos. Foco maior em operação na ponta vendedora. Que seria que, por exemplo, o gráfico de 30 minutos gerar alguma sinalização de baixa, de topo, para depois buscar justamente o topo descendente no gráfico de 5 minutos, seria mais interessante. Se subir mais, melhor ainda para se buscar esse topo descendente depois que gerar aqui um movimento um pouco maior para cima no diário, ou mesmo no G60 ou no G30, para depois ter uma sinalização de baixa em busca de operações de venda mais interessantes. Por enquanto, foco maior em operação na ponta compradora. Ações PTR4 no dia de hoje, estável, né? Mais 0,2%. Ficou aqui, patinou, não conseguiu ainda gerar o sinal de alta, teria que vir aqui um fechamento. O que mais me animaria a fazer uma entrada na ativo, sendo mais assim, para ter uma maior probabilidade de subida, um fechamento de um pregão para cima dos 30,70 seria até bem-vindo, com a compra aqui em cima, stop para baixo da mínima desse candle, tentando pegar um movimento de subida. Então seria um indício maior de força por parte dos compradores em cima desse ativo. A outra alternativa seria simplesmente romper essas máximas aqui, tentar buscar uma compra ainda abaixo da região dos 30,70, que tem um risco um pouco maior. Na Vale 3, o dia de hoje foi de forte alta, setor de mineração, siderurgia, muito forte no pregão de hoje. Inclusive, a gente está dentro de uma posição comprada CCNA3 que eu vou mencionar aqui. A Vale 3 fecha forte, gera um pivô de alta. BRAP 4 também gerou o pivô de alta. Tem possibilidade de se buscar operação de compra e de pivô nesse ativo. Ou mesmo se houver no gráfico de 60 minutos um retorno do preço desse forte movimento de subida que ficou esticado para cima, gerar um retorno do preço e gerar fundo ascendente seria a alternativa de compra pelo gráfico 60 minutos e esse fundo ascendente acontecendo acima dessa região que ela rompeu, ó, preferencialmente acima dessa região colocar aqui o valor certo, dar um zoom mais para acertar aqui o clique, 54,50 a 54,34. Então seria a região aqui que é basicamente essa região de topo anterior do gráfico diário para se buscar essa entrada na ponta compradora pelo intraday. Qualquer entrada, para quem está comprado no ativo, eu trabalharia com stop abaixo da mínima do pregão de hoje facilmente. E RBR3, esqueci de colocar o ajuste de volta, né? E faz aquela bagunça que o profit se perde aqui na questão quando tem algum desdobramento, algum provento aí maior, alguma bonificação, ele se perde aqui. Faz essa bagunça aqui no gráfico. Mas o fato é que a IRBR3 hoje bateu no nosso terceiro objetivo que foi traçado para ela, que era lá na faixa dos R$ 41,92. Então bateu no objetivo, passou até bem do objetivo, foi lá em 42,44, perdeu um pouco de força, deixou aqui uma sombra superior, mas é um ativo que está bem configurado, está dentro da tendência de alta aí, inclusive dentro da minha carteira exponencial. Esse ativo gerou aqui um resultado bem interessante de 5,99%, e isso representou um crescimento de 1,14% na carteira, né? No capital total destinado às operações aí de swing trade. Isso representou basicamente, ela tinha um risco de 2% e gerou basicamente 6%. Então, uma relação risco-retorno de 1 para 3, uma ótima relação risco-ganho nessa operação da IRBR3.
né? Lembrando que a gente foi subindo o objetivo e tentei pegar um objetivo maior, terminou dando certo essa operação. PECAR 4 já acionou a saída. Essa saída foi exatamente no preço de entrada. Então, essa operação da PECAR 4 que eu tinha reposicionado o stop aqui para cá, ela abriu até o pregão bem, mas foi perdendo força e gerou a saída aqui nesse patamar. Lembrando que esses dois ativos tiveram entradas parecidas, um deu muito certo, relação risco-ganho de 1 para 3, o outro não deu tão certo, na realidade deu basicamente no 0 a 0, mas eu lanço aqui no meu controle como uma operação de perda, porque tem os custos operacionais. Então, a entrada basicamente no mesmo preço que foi sugerido para a entrada. Então, 0 a 0 essa operação, mas é lançado aqui no meu controle até para a questão de taxa de acerto como uma operação de perda. Então, encerramento da posição da PECAR 4. CSNA 3, a compra, lembram que eu estava comprado em ELET 3 e na sexta-feira entrei comprando a PECAR 4, a CSNA 3, recomendei a compra na CSNA 3, ela não fechou tão bem. E encerrei a posição da ELET 3 porque já estava 100% da carteira, então eu tinha que tirar um ativo. Aí tirei a ELET 3 da carteira. O papel terminou evoluindo bem no pregão de hoje, ganhando força porque era essa expectativa. Eu sabia que isso aqui ia acontecer de forma alguma, mas a ideia quando eu tirei a ELET 3 é porque ela já tinha gerado um movimento de alta no gráfico diário, já tinha gerado um certo retorno até, mas não tinha batido ainda no objetivo. E esse ativo aqui eu tinha uma expectativa de poder ter um movimento de subida, e se ele tivesse esse movimento realmente de subida, se confirmasse a minha leitura do gráfico, tenderia a gerar uma boa relação risco-retorno na operação. E é isso que está acontecendo nesse momento, o mercado realmente confirmou. A ação vai proporcionando aqui uma bela relação risco-retorno, não saí mais perdendo dessa operação, apesar de eu não ter mexido na questão do stop, o objetivo já mexi, era 14,87, né, o objetivo inicial, deixa eu só confirmar aqui, era na faixa dos 14,87 da CSNA 3, 14,99 ou 14,87, enfim. Só sei que eu já alterei, não, né, que eu estou pegando a que foi cancelada. E aqui está errado também, aqui é 2. Então, na relação risco-ganho de 1 para 2 que eu tinha colocado inicialmente na operação, 14,87. Agora sim, o objetivo está certo. Esse objetivo foi reposicionado, primeiramente, um pouquinho mais aqui para cima, na faixa ali dos 15,29 e depois reposicionar novamente para agora R$ 15,43. Então, colocando aqui os dados aqui, passando aqui nessa 15,43 objetivo, tentando pegar uma boa relação risco-ganho. É porque eu não queria que a operação fosse encerrada no pregão de hoje, está no segundo pregão da operação, então dá um espaço um pouco maior no preço ou no tempo aí para o ativo ver se consegue vir para fechar um gap de baixa no gráfico semanal que tem aqui, que vai de 15,43 a 15,53. Então, por enquanto, ela vai apontando para poder buscar essa região de gap. Depois desse gap, o próximo desafio da CSNA 3, que inclusive está na minha carteira mensal, na carteira perspectiva, na faixa ali dos 15,69 e depois 16,16 são as resistências mais próximas depois da região dos R$ 15,43. Então, seguimos comprado nessa ação, apenas alteração de objetivo e tentando justamente pegar uma melhor relação risco-ganho. Não fiz reposicionamento de stop ainda, mas não sairia mais perdendo dessa posição. SER3, seguimos comprado, o ativo fechou bem com alta de 2,43%, o stop vai ser reposicionado para baixo da mínima do pregão de hoje em R$ 27,93. Espero que ela ganhe força para cima, até porque também eu coloquei no pregão de hoje na carteira exponencial esse papel, né, que é na carteira semanal. Então, o ativo começou a ir bem para a carteira e evoluiu bem no pregão de hoje, já trazendo uma chance de não mais sair perdendo, né? Trabalhando com o stop aqui, já sendo um stop de proteção em relação ao ponto de entrada. Então, espero que o papel continue evoluindo aí para a nossa compra aí em aberto. BRFS3 também fechou bem o pregão de hoje, praticamente com alta de 1%. O stop tende a evoluir aqui para baixo da mínima do pregão de hoje em R$ 36,34. Então, ativo também que eu espero que ela consiga superar essa região aqui, ó, antes de se voltar aqui para baixo, encerramento da posição, mas pode trazer uma nova oportunidade de entrada um pouquinho mais abaixo, quem sabe até batendo ali na região dos topos anteriores. São possibilidades, dependendo se o preço fizer tal coisa, o que eu faço? Se o preço fizer outra coisa, o que eu faço? Nem sempre a gente vai estar dentro da operação de um ativo que está subindo, enfim, se está se valorizando, nem sempre vou estar dentro comprado, mas é ideal que a gente comece a traçar, busque traçar
estratégias dependendo do tipo de movimento de preço e a favor de um determinado cenário gráfico que possa trazer uma boa relação risco-retorno. BPAC 11, ação que fechou o pregão de hoje com alta de 0,58%, mas o fechamento foi ruim, né? 2 pregões, que a ação bate na resistência e não consegue evoluir, fechamento ali com um candle de reversão. Stop foi reposicionado inicialmente para 75,13 e a tendência é que ele venha agora para a faixa dos 76,17. Lembrando que a nossa entrada foi mais para baixo, já seria um stop de proteção. Quando eu falo stop de proteção, se não abrir com baita gap de baixa. Então, mas enquanto isso não acontecer, inicialmente seria um stop de proteção para não sair mais perdendo da operação. Marfrig, recomendação de compra no pregão de hoje. Eu recomendei compra na Marfrig usando o gráfico de 60 minutos. Então, quando o papel fechou essa primeira hora de pregão desse jeito, eu passei uma recomendação de compra, deixei aí o preço trabalhar e aí fechou o pregão desse jeito aqui, gerando um quase pivô de alta, né? Eu teria que superar os 11,05 para gerar o pivô de alta. O fato é que o stop da operação já veio aqui para cima. Passando aqui os dados dessa compra, 10,95 ponto de entrada, fechou em 11,05. Stop da operação R$ 10,74. Isso gera um risco de 1,92%. E o objetivo da operação em 11,37, alocando 14% do capital total nesta compra da Marfrig. Então, o stop da operação já subiu para era 10,74, foi agora para R$ 10,87, que é logo abaixo da mínima desse fundo. Se voltar aqui para baixo, seria um sinal até de topo duplo no ativo. Então, papel que vamos ver se ela ganha força para cima, dependendo da força apresentada que eu posso evoluir o objetivo, tentando sempre uma melhor relação risco-retorno nas operações. Então, vai depender muito do desenrolar do preço desse papel. Se também, da mesma forma aqui que eu comentei em Brasil Foods, ficar assim, ó, desse jeito aqui de lado, depois fizer rompimento, também possibilidade de compra pelo diário ou de compra de fundo ascendente mais abaixo, enfim, ativo que tem algumas estratégias traçadas se essa operação que eu entrei não gerar resultado. E por último, falar de Sambi 11, que no pregão de hoje apresentou aqui uma alta de 1,77%. Os bancos tiveram um desempenho bem ruim, boa parte dos bancos, né? Não todos, desempenho bem ruim na semana passada. Tivemos aqui a Sambi 11 agora gerando um candle de alta e um sinal de fundo, superando a máxima do pregão anterior, fechando acima da média. Apesar do cenário um pouco negativo que aconteceu, ainda é tendência de alta no semanal, mas ela ter voltado para baixo desse teto aqui, ó, não foi algo tão bom, que aumenta o risco da operação de swing trade. É uma resistência ali que começa na faixa dos 47,04, se estende um pouco mais acima, fica ainda mais relevante lá na faixa dos R$ 47,85. Tem aqui essa região ainda mais testada, ó. Antes mesmo lá da máxima, eu diria que a região principal de resistência é de 47,04, deu um patamar de 47,28. Nível mais importante de resistência. Aí no gráfico diário, a alternativa de entrada seria ou entrar comprando aqui com stop abaixo logo dessa mínima ou aguardar a superação da máxima desse candle com stop abaixo da mínima do pregão de hoje. Seria a alternativa de compra de swing trade, sabendo que tem esses desafios importantes pela frente, como por exemplo essa região de topo anterior, que coincide basicamente com a faixa de preço que eu comentei agora ali pelo gráfico semanal. E, além disso, o outro nível de resistência vai ficar lá para o topo anterior, na faixa de R$ 48,89, seguido de R$ 49,51. Então é isso, amigos. Muitíssimo grato por sua valiosa atenção. Lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise. Um grande abraço e até o próximo pregão.